bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de quadrinhos, mais especificamente da Graphic MSP da Tina. No meu vídeo de Turma da Mônica Laços, eu falei que eu adorava as Graphic MSP, e vocês me pediram pra fazer vídeos de mais delas. Então eu queria falar dessa agora da Tina, que vai ser lançada em setembro, e hoje, no dia que eu tô gravando ela, saíram algumas páginas de preview, assim, pra dar um gostinho do que vem por aí. Mas eu também vou falar nesse vídeo sobre as polêmicas que surgiram em torno dessa nova HQ. Porque assim, a Graphic MSP, caso você nunca tenha ouvido falar, são uma série de graphic novels da Maurício de Souza Produções que pegam personagens do Maurício de Souza e reimaginam, fazem histórias diferentes com eles, que são produzidas por quadrinistas independentes brasileiros. Então já teve do Bidu, já teve da Turma da Mônica, que é o Laços que eu falei no vídeo linkado aqui na descrição, teve do Jeremias, teve do Chico Bento, já são mais de 20 Graphic MSPs e agora chegou a vez de adaptarem a Tina. E a artista convidada pela MSP para fazer dessa vez foi a Fefe Torquato, que já lançou outros quadrinhos como Gata Garota e Estranhos. E ela escolheu pra Tina um estilo bem aquarelado, tá bem linda a capa quando divulgaram e tudo, fazendo até homenagem à roupa clássica da Tina. E o que é muito legal do Graphic MSP é isso, que normalmente eles vão pesquisar a essência do personagem, histórias muito antigas, sabe? Pra trazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo com uma roupagem moderna da graphic novel. E aí chega o momento #polemican, que é como as pessoas, ou melhor dizer, um grupo muito específico de pessoas, uma minoria, mas infelizmente uma minoria vocal, que não recebeu muito bem a capa e o título da HQ. Antes mesmo de saber o que era, as pessoas só por isso já começaram a criticar pra caramba. Por quê? Essa Graphic MSP da Tina se chama Respeito e tem a capa, ela fazendo um sinal aí de pare, né? Com a roupa, como eu falei, que é aquela camiseta com as listras e tudo mais. E aí já começaram alguns comentários nesse nível. Pela expressão de ódio dessa Tina, ela vai enfiar crucifixo no e protestar pelo direito de matar bebês. Os filhos de Maurício estão destruindo a obra dele. Aí outro, que desgraça, tenho 38 anos e cresci lendo também as histórias da Mônica. Sempre gostei da Tina. Agora virou uma feminazi gorda e feia. Por que não criaram outra personagem? A personagem perdeu o charme. O filho gay de Maurício e as filhas feministas estão destruindo a bela obra do pai. Aí chegaram até a fazer imagens do antes do Feminazator e depois do Feminazator, ou seja, depois que ela virou feminista, ela ficou feia. E assim, usaram como um parâmetro de comparação uma imagem da Tina que é ela de biquíni passando filtro solar, com a capa que é ela vestida de camiseta pro dia a dia, assim, como se a Tina usasse biquíni no quadrinho dela o tempo todo, assim, ela estivesse de biquíni no dia a dia, conversando com a galera no meio da faculdade de biquíni. Mas aí também apontam várias coisas, por exemplo, ah não, as pernas são desproporcionais e tem ausência de quadril, usam listas verticais, não, nem falam listras, é listas verticais, para ocultar os seios. E aí um monte de comentários negativos, a galera realmente descendo as críticas no quadrinho a partir da capa apenas. E a indicação pelo título de que a personagem ia exigir respeito de alguma forma durante a história. De novo, isso é só pela capa, as pessoas nem tinham acesso ao preview que saiu agora nesse dia que eu tô gravando, e já foram comentários nesse nível. E assim, antes de eu falar um pouco sobre essas críticas e tudo mais, eu queria dar um crédito aqui a uma thread muito legal no Twitter que o pessoal da Geek Mades fez, falando sobre as origens da Tina, como que a personagem era originalmente, como que ela evoluiu ao longo do tempo, e porque esse novo design e essa nova proposta tem tudo a ver com a personagem. E quem tá falando que por acaso a proposta foi traída e que agora mudaram a Tina, na verdade é só gente que não conhece a personagem e não acompanha. Então se vocês quiserem ver a thread, eu vou deixar linkada aqui na descrição. Bom, a Tina foi criada lá na década de 70 e ela era uma personagem coadjuvante e tudo mais, e a Tina sempre representou um pouco o que os jovens pensavam naquele momento. Toda coisa dela, e depois o rolo, a pipa, todo esse quadro deles era muito dos adolescentes e das gírias e do que os adolescentes faziam e pensavam na época que estava sendo representada ali nos quadrinhos. O legal da Turma da Mônica e dos quadrinhos do Maurício é isso, porque você vai acompanhando como que as ideias mudam ao longo dos anos, como que os personagens e os próprios enredos vão se modificando. E a Tina surgiu no momento em que os jovens amavam o movimento hippie, paz e amor, natureza, calças boca de sino, vender miçanga. Inclusive a Tina foi vendedora de miçanga, ela já teve muitas profissões e uma delas foi vendedora de miçanga em algum momento. E a roupa clássica da Tina nessa época era o quê? Uma camiseta listrada de vermelho e branco com listras verticais e uma calça jeans boca de sino. Então assim, a roupa que aparece na capa é realmente uma homenagem a essa roupa clássica da Tina. As
As listras verticais não são pra disfarçar os seios, elas estão lá porque é a roupa que a Tina usava sempre. E aí, quanto a, nossa, daqui a pouco a Tina vai estar pedindo direitos e não sei o que lá. Cara, logo ali no começo da década de 70 saiu um LP chamado A Bandinha da Turma da Mônica. E nesse LP os personagens tinham as suas músicas tema. Então, por exemplo, aquela clássica da Mônica, né? Sou a Mônica, dentozinho, sabichona. Tinha nesse LP. E também tinha a música da Tina. E eu vou ouvir aqui pra vocês ouvirem um trecho dessa música sobre o que a Tina faz. Então assim, olha só, a Tina defende os direitos das mulheres desde a criação da personagem, basicamente. E aí também as Geekmades resgataram que lá em 87, ou seja, mais de década depois que saiu esse primeiro LP, saiu outro LP e também tinha outra música da Tina e também falava sobre ela defender os direitos das mulheres. A diferença é que a temática mudava um pouco, porque nos anos 70 a Tina era hippie, e aí como o personagem vai evoluindo, lá pra 87 não fazia mais sentido a personagem ser hippie. Então foram alterando algumas coisas. E aí nos anos 80 também começaram a mudar um pouco o figurino da Tina, de acordo com a moda da época. E ela ganhou um corpo que era mais curvilíneo, aquela cinturinha fina e tudo mais, que é isso que os caras estão reclamando que não tem mais, sabe? Nos anos 90 até tiraram os óculos dela, a Tina virou a menina tradicionalmente bonita, a personagem que todo mundo ia olhar e falar, nossa, essa é a gata dos quadrinhos do Maurício. E uma coisa que eu lembro de ler os quadrinhos da Tina é que às vezes tinha um contraste muito forte colocado entre ela e a Pipa. Tinha muitos momentos que era meio que a Pipa falando pra ela se mancar, porque ela sempre teve tudo muito fácil, porque ela era muito magrinha padrão. Eu sempre lembro muito disso, que a Tina às vezes dava umas dicas pra Pipa e tudo mais, e na thread até tem um momento que ela fala, ai Pipa, coloca a blusa assim, que vai ficar mais sensual e coisas desse tipo. Mas enfim, as histórias da Tina e do Rolo sempre foram muito vistas como pro público jovem, e a Tina e a Pipa principalmente pra um público mais feminino, com histórias que interessavam mais as jovens, adolescentes, mulheres. Então tinha muito história sobre a faculdade, histórias sobre o começo da carreira, sobre relacionamentos, de uma maneira mais madura do que seriam as histórias com as crianças, né? Então teria mais um tema de realmente problemas de relacionamento, que se você for pensar num namoro do Chico Bento com a Rosinha, não vai ter necessariamente grandes desenvolvimentos assim, mas nas histórias adolescentes da Tina poderia acontecer isso. Então assim, a primeira coisa é que não houve nenhum desvirtuamento da personagem Tina. Ela inclusive tá muito parecida com o que ela era nas suas origens. A Tina sempre tratou de temas que eram relevantes para as jovens daquele momento. E cara, a gente tá vivendo um momento de discussão de feminismo, sim, então nada faz mais sentido do que uma personagem que fala de temas femininos falar sobre isso. E o que foi divulgado agora no preview é que a parte respeito vai fazer referência ao assédio que a Tina deve sofrer no trabalho. Ela é jornalista e tudo indica que na HQ ela vai sofrer uma situação de assédio e a história vai mostrar como que ela enfrenta essa situação, como que ela lida com isso. E cara, isso é um tema muito atual, é uma situação que tem sido muito discutida. Teve movimentos como o Me Too nos Estados Unidos, em Hollywood, que finalmente as pessoas começaram a se organizar para denunciar esse tipo de atitude. Então eu não vejo nenhum problema em uma história voltada para o público feminino jovem retratar um problema que muitas mulheres jovens podem sofrer. E essas pessoas que estão reclamando, eu diria que nunca foram o público-alvo da Tina, porque as histórias da Tina não eram só vários quadrinhos seguidos dela na praia de biquíni passando o filtro solar. Inclusive, se você tá tão engajado assim em ver uma personagem adolescente ou recém-saída da adolescência passando o filtro solar de biquíni e você só queira ver isso, talvez você seja o problema. Uma personagem que é uma mulher jovem vai usar vários tipos de roupa e vai estar em várias situações, inclusive situações profissionais, inclusive situações que ela tem que enfrentar problemas, e é sobre isso que vai tratar esse quadrinho. E de novo, isso vai interessar e muito ao público-alvo dele, que são mulheres jovens. Eu vi uma situação um pouco parecida na época em que lançaram a nova versão da She-Ra. Eu até fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que eu falei um pouco sobre as mudanças na She-Ra e no Thundercats e como estavam sendo muito criticadas. E uma das maiores críticas que as pessoas tinham à nova versão da She-Ra é que a roupa dela não era curta o suficiente e que, vão mudar tudo, o traço está mais simplificado porque antes era mais bonito, blá blá blá, ela tinha as formas e não sei o que lá. E cara, primeiro que é muito estranho, né? A She-Ra é jovem, e segundo
Lembrando que, assim como a Tina, a She-Ra não foi feita para um público masculino. Ela foi criada para vender bonequinho para as meninas que gostavam de He-Man. Aí é lógico que os públicos vão se misturando, assim como as meninas gostavam de He-Man, os meninos também poderiam assistir She-Ra? Claro. Mas a nova versão, assim como a antiga, foi feita para garotas jovens assistirem, para as meninas verem uma heroína mó legal. Então assim, eu que faço parte do público-alvo da nova história da Tina, tô muito feliz com ela, eu tô muito empolgada para ver como que ela vai se sair. As páginas que foram divulgadas tão lindas, assim como a capa. Vai ter um texto da quarta capa feito pela Jut Jut, então eu acho que tem tudo para ser uma obra muito legal. E se vocês quiserem, eu posso comentar aqui no canal depois que ela sair. Deixa aqui nos comentários o que você achou da nova Tina, lembrando que a antiga vai continuar existindo nos quadrinhos normais, nos gibis normais. Essa é uma Graphic MSP, é um volume, talvez eles façam uma continuação se der muito certo, como foi o caso do Laços e do Lições, mas a princípio é uma história só, então se você não gostou também vai acabar rapidinho, tem o gibi ainda pra você ver. E todo mundo, por favor, se respeite aí nos comentários, eu sei que o tema causou polêmicas, mas eu acho que ele é bem simples na verdade. Então dê uma chance pra nova Tina. Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima!